Você sonha em ter sua própria horta, com vegetais frescos colhidos na hora, mas só a ideia de capinar sem parar, regar e transplantar, faz você adiar essa ideia para o próximo ano. E se eu lhe dissesse que é possível criar um jardim que trabalha para você, e não o contrário? Hoje, vamos revelar o segredo da horta para preguiçosos. Vou lhe dar 7 das melhores plantas que você só precisa semear uma única vez no início da estação, para colher vegetais frescos durante todo o verão e até o outono. Fique conosco, e sua visão sobre jardinagem mudará para sempre. Vamos deixar uma coisa clara de imediato. A horta para preguiçosos não significa preguiça total. É sobre uma abordagem inteligente e eficiente. Em vez de plantar algo novo toda semana, vamos escolher plantas que possuem uma capacidade incrível. Elas continuam a produzir frutos no mesmo pé durante toda a estação. A ideia principal desse tipo de horta é um bom planejamento inicial. Você dedica um pouco de tempo e esforço na primavera e depois simplesmente desfruta do resultado, colhendo periodicamente. Não é mágica. É simplesmente o conhecimento da biologia das plantas, que vou compartilhar com você hoje. Para começar nossa lista de favoritos, apresentamos o verdadeiro rei da horta para os preguiçosos, um campeão absoluto em produtividade e baixa manutenção. Conheça Sua Majestade, a abobrinha, ou sua parente mais próxima, a abobrinha italiana, também conhecida como zucchini. Se você quer ter a certeza de que não ficará sem colheita, mesmo que o verão não seja dos melhores, então plante abobrinha. Essa planta é tão generosa que, em apenas alguns meses após o plantio, sua única pergunta será: onde vou colocar tudo isso? Qual o grande segredo dela? É simples. A abobrinha não exige conhecimentos agrícolas complexos. Você pode plantá-la diretamente no solo com as sementes, assim que a terra estiver aquecida, ou usar mudas para uma colheita ainda mais precoce. Ela precisa apenas de 2 coisas: bastante sol e espaço suficiente, pois o pé cresce grande e se espalha. E então, a mágica acontece. Plantando apenas alguns pés, você garante abobrinhas para sua família durante todo o verão. Ela cresce rápido e frutifica sem parar. Você acabou de colher alguns frutos jovens e perfeitos, e em poucos dias já há outros novos no lugar. Mas há um truque importante, o grande segredo do jardineiro esperto. Nunca deixe as abobrinhas ficarem grandes demais. Claro, é divertido colher um fruto gigante de vários quilos, mas para a planta, isso é um sinal. Missão cumprida, as sementes amadureceram, posso descansar. E ela para de produzir novas flores e frutos. Por isso, sua regra de ouro é a colheita regular. Colha as abobrinhas enquanto estão jovens, tenras, do tamanho de uma banana grande. Quanto mais você colhe, mais ativamente o pé produz novos e novos frutos, tentando cumprir sua tarefa biológica. Dessa forma, um único pé se transforma em uma verdadeira esteira de vegetais, que funciona sem parar de junho até as primeiras geadas. E para facilitar ainda mais o cuidado, faça uma cobertura morta ao redor do pé com grama cortada ou palha. Isso conservará a umidade, e você não precisará regar com tanta frequência. Além disso, a cobertura morta impede o crescimento de ervas daninhas. É isso: sol, um pouco de água e colheita regular. Essa é a fórmula de sucesso da abobrinha, a planta ideal para sua primeira horta fácil. O próximo item da nossa lista são os pepinos crocantes e suculentos. Eles também são plantas de produção contínua, que não entregam toda a colheita de uma vez só. Com o plantio correto e suporte mínimo, uma única planta pode fornecer pepinos frescos para suas saladas de junho até os primeiros frios. Ao contrário das variedades de ciclo precoce, que produzem por pouco tempo, precisamos daquelas que são capazes de dar frutos continuamente. Escolha as variedades chamadas partenocárpicas, que não precisam de polinização. Elas formam os frutos constantemente, independentemente da presença de abelhas. Mas para que os pepinos não lhe causem problemas adicionais, você precisará de uma dica. Direcione o crescimento deles para cima.
Isso é chamado de jardinagem vertical. Os ramos dos pepinos irão se agarrar em uma treliça, rede ou corda resistente. Dessa forma, eles não ocupam muito espaço no canteiro. E, o mais importante, eles não se sujam e não ficam em contato com o chão. O cultivo vertical não só economiza um espaço precioso na horta, como também simplifica muito a colheita. Não é mais preciso vasculhar o meio da folhagem densa e procurar os pepinos sob as folhas. Todos os frutos ficam perfeitamente visíveis. Eles literalmente pendem na altura dos seus olhos. Quanto aos cuidados, os pepinos adoram água. Eles são compostos por quase 95% de água. Por isso, devem ser regados regularmente. No entanto, não exigem adubação frequente. Basta preparar bem o solo antes do plantio. Se você enriquecer bem o canteiro com composto ou humus, isso será suficiente para os pepinos durante toda a estação. Certifique-se de escolher uma variedade que frutifique durante todo o verão. Por exemplo, existem variedades excelentes que resistem até mesmo a leves quedas de temperatura noturnas e continuam a fornecer pepinos frescos até setembro. Assim, você se livra da necessidade de plantar novas sementes ou cultivar mudas adicionais no meio do verão. É impossível imaginar uma horta sem os adorados tomates, não é? O que pode ser mais frustrante do que esperar ansiosamente pelos primeiros frutos, colher um punhado e depois ver a planta parar de crescer e não dar mais nada? Se isso lhe parece familiar, saiba que o problema não é você, mas sim a escolha errada da variedade. A verdade é que nem todos os tomates são iguais. Imagine que alguns são sprinters, enquanto outros são maratonistas. E o que precisamos são, de facto, os maratonistas. As variedades sprinter, que os cientistas chamam de determinadas, são programadas para um ciclo de vida curto. Elas crescem rapidamente até um certo tamanho, entregam toda a colheita de uma vez em poucas semanas, e pronto, a missão delas está cumprida. São ótimas para conservas e processamento, mas não para a nossa horta preguiçosa. Já as variedades maratonista são outra história. São chamadas de indeterminadas, o que significa crescimento ilimitado. E é a pura verdade. Um tomateiro assim crescerá para cima durante todo o verão, formando constantemente novas hastes florais e produzindo frutos. É um verdadeiro arranha-céus de tomate que trabalha para você sem parar. Claro, um gigante como este tem um pequeno pedido. Precisa de apoio, uma estaca alta ou uma treliça para se agarrar. E precisa de uma pequena ajuda, removendo os rebentos laterais em excesso que nascem das axilas das folhas. Isso é o que chamamos de poda dos ladrões. Não se assuste com o nome. Na prática, é uma tarefa de poucos minutos uma vez por semana. Basta beliscar os pequenos brotos para que a planta não gaste energia com folhagem desnecessária. E então, você terá uma verdadeira maravilha. Na parte de baixo da planta, pendem frutos vermelhos e maduros, prontos para a salada. Um pouco acima, os tomatinhos verdes estão a encher-se de sumo. E no topo, novas flores amarelas continuam a desabrochar, prestes a transformar-se em pequenos frutos. Este é o grande segredo para uma abundância de tomates, sem preocupações extras, não mais trabalho, mas sim uma escolha inteligente logo no início. O quarto protagonista do nosso vídeo é um verdadeiro agente secreto no mundo da jardinagem fácil. Muitos o subestimam, e em vão. Apresentamos a acelga, também conhecida como beterraba de folha. Por que a acelga entrou na nossa lista? Porque ela encarna o princípio do colha e esqueça. Ao contrário das alfaces, que precisam ser semeadas a cada poucas semanas, ou da couve, que só rende uma cabeça, a acelga funciona de outra maneira. Você simplesmente se aproxima da planta e corta ou quebra cuidadosamente algumas das folhas externas e maiores. O coração da planta permanece intocado e continua a crescer, produzindo folhas novas e frescas a partir do centro. Esta planta é uma verdadeira fábrica de verduras.
Semeando-a uma única vez na primavera, você garante folhas frescas e suculentas por todo o verão e até mesmo o outono. É absolutamente descomplicada, resistente a doenças e tolera bem períodos de seca leve. Não precisa de desbastes, estacas ou qualquer tipo de formação complexa. As folhas da acelga podem ser usadas como espinafre ou couve. Podem ser refogadas, adicionadas a sopas, tortas e omeletes. E as folhas mais jovens são excelentes para saladas frescas. Os talos, que podem ser brancos, amarelos ou até mesmo vermelho vivos, são preparados como aspargos. Ou seja, você essencialmente obtém dois produtos de uma única planta. Além disso, a acelga, com seus talos vibrantes, é tão bonita que pode se tornar um verdadeiro ornamento para a sua horta. Pode ser plantada não só em canteiros, mas também em floreiras ou canteiros de flores. Ela cria pontos de cor e, ao mesmo tempo, é totalmente comestível. Então, se você busca ter à mão uma fonte inesgotável de verduras nutritivas, que não exige praticamente nenhum cuidado, certifique-se de reservar um cantinho para a acelga no seu jardim. É uma das plantas mais gratas e preguiçosas que se pode imaginar. O quinto item da nossa lista é mais um campeão da jardinagem vertical, que vai poupar-lhe não só esforço, mas também um espaço precioso no seu jardim. Estamos a falar do feijão trepador, ou feijão vagem trepador. Muitos estão habituados ao feijão anão, que oferece uma, no máximo 2 colheitas por estação. Mas o feijão trepador é uma história completamente diferente. As suas hastes, tal como as dos pepinos, podem subir até 2 ou 3 metros de altura, agarrando-se a qualquer suporte. Pode ser uma cerca, uma rede de treliça especial, ou até uma estrutura simples em forma de tipe, feita com alguns paus. É exatamente aqui que reside a sua principal vantagem para a horta de baixa manutenção. Em primeiro lugar, poupa uma quantidade enorme de espaço. Um canteiro onde caberiam apenas alguns pés de feijão anão pode tornar-se o lar de uma verdadeira parede verde de feijão trepador. Em segundo lugar, a manutenção e a colheita tornam-se incrivelmente simples. Não precisa de se curvar para procurar as vagens na folhagem densa. Elas pendem mesmo à sua frente, como guirlandas. Colhê-las é um verdadeiro prazer. Mas o mais importante é a frutificação contínua. O feijão trepador, ao contrário do feijão anão, floresce e forma vagens em ondas ao longo de todo o verão. Colhe regularmente vagens jovens e tenras, e a planta, em resposta, continua a produzir mais e mais flores. A regra principal aqui, tal como com as courgettes, é não deixar as vagens amadurecerem demasiado e ficarem rijas. Quanto mais frequentemente colher, mais abundante será a colheita. O feijão vagem trepador é muito pouco exigente. Não exige fertilizações complexas, pois, sendo uma leguminosa, ela própria enriquece o solo com nitrogênio. Tudo o que precisa é de um suporte para crescer, sol e rega periódica. Ao plantá-lo uma única vez na primavera, obtém não só uma fonte constante de um produto saboroso e saudável para acompanhamentos, saladas e para congelar, mas também uma bela tela verde que pode embelezar o seu jardim ou esconder de olhares curiosos um canto menos pitoresco. No sexto lugar da nossa lista, temos os pimentões e as pimentas, tanto os magníficos picantes quanto os doces e generosos, sem os quais é difícil imaginar a culinária de verão. Porque eles são perfeitos para a nossa horta preguiçosa. Porque o pimentão, pimenta, é uma planta polivalente. Num mesmo pé, você pode ver simultaneamente flores, pequenos frutos verdes em formação e frutos já amadurecendo, ganhando cor. A planta não entrega toda a colheita de uma vez só, mas opera em modo de produção contínua durante toda a estação quente. O pimentão, pimenta, é por natureza um verdadeiro sulista. Adora sol e calor. Se você vive numa região com verões não muito longos e quentes, o ideal é cultivá-lo a partir de mudas e transplantá-lo para o solo quando o risco de geadas tiver passado. Mas este esforço inicial compensa e muito.
O segredo principal para uma colheita contínua de pimentões e pimentas é simples: colha os primeiros frutos no momento certo. Assim que o primeiro ou o segundo fruto da planta atingir a maturidade técnica, ou seja, crescer até o tamanho desejado, mas ainda não começar a mudar de cor para vermelho ou amarelo, colha-o sem hesitação. Isso dará um sinal poderoso à planta. É preciso produzir mais. E ela, com novas forças, começará a formar os próximos frutos. Se, no entanto, os primeiros frutos forem deixados na planta até a maturação biológica completa, ela pode decidir que sua missão foi cumprida e suspender a frutificação. No mais, o cuidado com eles é mínimo. Não exigem podas complexas como os tomates. Basta garantir-lhes rega regular, mas não excessiva, com água morna e talvez uma ou duas adubações por estação, se o solo não for muito fértil. Além disso, as plantas de pimentão, pimenta, são muito compactas e decorativas. Não ocupam muito espaço e ficam lindas na horta. Ao plantar diversas variedades, vermelhas, amarelas, laranjas, picantes e doces, você terá não só uma colheita contínua para saladas, lexo e grelhados, mas também um toque vibrante e pitoresco na sua horta, que irá alegrar os seus olhos até o outono. Por fim, o sétimo ponto da nossa lista, talvez o mais engenhoso e, sem dúvida, o mais preguiçoso. Ele representa o auge da jardinagem com o mínimo esforço: as ervas aromáticas perenes. Enquanto as plantas anteriores lhe rendiam colheitas por apenas uma estação, esses heróis retornarão ano após ano. Você as planta uma única vez, e elas se tornam moradoras permanentes do seu jardim. É o verdadeiro princípio de plantar e esquecer. Entre essas plantas estão a hortelã, a erva cidreira, o orégão, o tomilho, o estragão e, claro, a azeda. Qual o grande atrativo delas? Primeiro, são incrivelmente rústicas. A maioria suporta bem tanto a seca quanto as geadas, sem precisar de proteção no inverno. Praticamente não adoecem nem são atacadas por pragas. Pelo contrário, seu aroma forte frequentemente afasta insetos de canteiros vizinhos. Em segundo lugar, o cuidado com elas se resume a uma única e simples ação: a poda regular. Quanto mais você corta os raminhos para chás, saladas ou para secar para o inverno, mais o arbusto fica exuberante e denso. É como ir ao cabeleireiro. O corte só lhes faz bem. Ao plantar um pequeno pé de hortelã uma única vez, em apenas um ano, você terá um canteiro inteiro e perfumado. O orégão e o tomilho, com o tempo, formam belos tapetes floridos, que não são apenas úteis, mas também muito decorativos. E no início da primavera, quando ainda não há nada na horta, a primeira a presenteá-lo com suas folhinhas frescas e azedinhas para caldos e saladas será justamente a azeda perene. Crie um pequeno canto de ervas aromáticas em seu terreno. Reserve um espaço para essas ervas onde elas não atrapalhem outras culturas, pois algumas delas, como a hortelã, se espalham com bastante vigor. E você terá uma fonte inesgotável de aroma e sabor que não exigirá praticamente nenhum esforço de sua parte por muitos anos. Este é um verdadeiro investimento no futuro de uma horta fácil e inteligente. E é aqui que reside o grande segredo que muda tudo. Muitos pensam que a horta para preguiçosos é apenas uma lista de plantas, mas, na verdade, é toda uma filosofia. O verdadeiro ponto de viragem na vossa mente acontecerá quando perceberem que podem ir ainda mais longe. Estou a falar de ervas perenes, como hortelã, orégãos, erva cidreira ou azeda. Vocês plantam-nas uma única vez, e elas voltam sozinhas, ano após ano. Imagine só. Vocês não estão a criar apenas um canteiro, mas sim um mini ecossistema autossustentável. As plantas anuais da nossa lista garantem-vos colheitas aqui e agora, durante todo o verão, enquanto as ervas perenes criam um alicerce sólido para a vossa horta por muitos anos. Isto é o auge da jardinagem inteligente, o máximo de resultados com o mínimo de esforço repetitivo.
O vosso trabalho na primavera compensa não apenas uma estação, mas muitas. Então, como podem ver, a horta para preguiçosos não é um mito nem um conto de fadas. É uma realidade acessível a todos. Tudo o que é preciso é um pouco de conhecimento e a escolha certa das plantas logo no início. Obrigado por assistirem a este vídeo até ao fim. Se este vídeo vos foi útil e vos inspirou a criar a vossa horta de baixa manutenção, não se esqueçam de deixar o vosso gosto e de subscrever o nosso canal para não perderem outras dicas úteis. E agora uma pergunta para vocês. Que plantas cultivam para a vossa horta preguiçosa? Talvez tenhamos esquecido alguma coisa? Partilhem os vossos segredos e variedades favoritas nos comentários.